Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa aí vem causando aí uma turbulência no mercado, até porque é uma empresa do setor de energia, uma empresa estatal que agora está aí com autorização para ser privatizada. Estamos falando aqui da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, de energia, a Copel, e a Copel aí que está nesse processo aí de será privatizada, não será privatizada, mas vamos contar toda essa história aí para vocês, até porque a Copel foi uma indicação do Daniel Freiberger, nosso parceiraço aqui do canal. Muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pela participação, Daniel. Também, quem sugeriu essa empresa foi o Eduardo Reis, lá de São Paulo, que também mandou essa sugestão, a quem eu agradeço imensamente. Valeu, Eduardo. E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos esses que estão disponíveis também lá na plataforma Hotmart. Lá na plataforma Hotmart está o nosso curso de análise de balanços para investimentos. E você pode fazer esse curso, aprender toda essa técnica aqui de análise para identificar se uma empresa é boa, se não é boa, como que está o desempenho de cada empresa. E aqui na descrição tem o link de acesso lá na plataforma Hotmart para você vir fazer o curso conosco, aprender um pouquinho sobre análise de balanços para investimentos. Mas vamos falar um pouquinho da Copel. A Copel, que naturalmente ela surge só em 1954, mas a história da energia elétrica no estado do Paraná, ela vem de antes, vem de 1890, quando toda a energia elétrica que era usada no Paraná, e não era muita, né, ela vinha da Companhia Água e Luz do estado de São Paulo. Então lá do estado de São Paulo que vinha a energia, e era pouca, né, que atendia aqui ao estado do Paraná. Chegando no ano de 1901, foi instalada a primeira termoelétrica aqui na cidade de Curitiba, e a partir desse momento, também toda a parte de energia elétrica passou a ser comandada aqui por uma família tradicional de Curitiba, a família Auer. E daí, na sequência, toda a parte de geração, de transmissão de energia, aí foi assumida pela Brasília Highways, que também passou a ser a distribuidora de energia para todo o estado do Paraná. E aí, na sequência ainda, toda essa geração e transmissão de energia troca novamente de mão e vai para a Companhia Força e Luz do Paraná. E aí, nas mãos da Companhia Força e Luz, chega no ano de 1948, troca novamente, aí quem assume todo esse processo foi o Departamento de Águas e Energia Elétrica aqui do estado do Paraná. Então passa a ser agora comandada pelo governo do estado do Paraná. E com isso, a energia elétrica daí vai se expandindo para diversos municípios. Só que cada município, ele tinha a sua própria geradora de energia elétrica. E tudo isso aí daí foi abocanhado, né? Foi controlado justamente pelo Departamento de Águas e Energias Elétricas. Chega no ano de 1954, através do governador Bento Munhoz da Rocha Neto, é criada a Copel. E a Copel daí, na época, vai assumindo toda essa geração de energia que era feita pelos municípios, e ela passa a assumir todo o processo de geração. Tanto que daí, na sequência, essa Copel que foi constituída como uma sociedade de economia mista, aí na sequência ela já começa a implantar suas primeiras hidrelétricas, que é a Chopin 1 e também a de Figueira. E daí na sequência já cria também mais outras hidrelétricas, que é a Salto Iguaçu e a Parigô de Souza, e a partir daí vai criando diversas outras hidrelétricas aqui no estado do Paraná, justamente para poder ampliar a geração e a transmissão e distribuição de energia. Em 1994, a Copel se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, abre o seu capital, e no ano de 1998 também recebe autorização para atuar também no setor de telecom. E a partir desse momento, então, surge a Copel Telecom. Já no ano de 1999, passa também a investir em energia eólica. Em 2011, também passa a atuar na transmissão de energia para outros estados. E já nesse ano de 2011, já contava também com 30 usinas próprias de geração de energia eólica lá no Rio Grande do Norte. Chegando em 2021, ocorre a privatização da Copel Telecom. A Copel Telecom foi vendida para a Copel se dedicar única e exclusivamente à energia.
E essa Copel Telecom se transforma na Liga, que hoje fornece todo o serviço de internet para todo o Paraná através da Liga. Bom, agora chega no ano de 2022, aí o que acontece? O governo do estado do Paraná manda para a Assembleia Legislativa uma solicitação para autorização da privatização da Copel. E isso foi passado assim em dois toques, né? A primeira sessão num dia, no dia seguinte já a segunda sessão e a Assembleia Legislativa já autorizou a privatização da Copel. E agora, durante esse final de 2022 e durante o ano de 2023, vai ser feita toda a tramitação para que haja a privatização. Qual que é a ideia do governo do estado do Paraná? Vender a maior parte das ações da Copel, deixar nas mãos do público e, naturalmente, colocando algumas regras, que ninguém possa ter mais de 10% de ações da Copel e as decisões principais continuam, apesar de não ter ser majoritário mais, mas as principais decisões continuam ainda a cargo do governo do estado do Paraná. Então está em todo esse processo aí de documentação e de autorizações para que possamos ter a privatização da Copel. Não entrando aqui nos critérios políticos e nem nas razões, estamos simplesmente analisando o que é a Copel e, para tanto, trazemos para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também de setembro de 2022, para que você possa entender o que é a Copel através dos seus números. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia Paranaense de Energia, a Copel S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes agora do dia 30 de setembro de 2022. E começando lá pelo ano de 2019, o que é a Copel através dos seus números? É uma empresa de 38 bilhões de reais, é todo ativo que tem dentro da companhia. São os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da companhia. E no caso da Copel, o que nós temos aqui, como em todas as demais companhias de energia, nós temos aqui um intangível, que são os contratos de concessão, que aparecem aqui como um bem de natureza incorpórea, porém com valor econômico. E o que é esse bem de natureza incorpórea? O direito de explorar uma concessão de energia, ela não existe fisicamente, porém ela tem valor. Tá? E aí ela é contabilizada aqui no intangível. E dentro do realizável a longo prazo, nós também temos os chamados ativos de concessão, os ativos de contrato também, que representa aqui um valor mais significativo. E naturalmente que dentro da Copel temos o imobilizado, que agora aqui é toda a estrutura física de funcionamento da companhia, que é registrado dentro do imobilizado. Nessa parte de cima nós temos o ativo circulante, que é o capital de giro. E esse capital de giro que em 2019 fechou em 7 bilhões 909 milhões de reais, 20,6% de representatividade, e a Copel fecha lá em 2019 com 2 bilhões 944 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 4 bilhões 358 milhões em contas a receber. E aí temos aqui outros ativos circulantes, outros créditos que são impostos a recuperar. Também temos aqui um estoque de utilização, de uso e consumo da Copel, que são valores menores. Então o ativo circulante basicamente se concentra em dinheiro e contas a receber. Já para 2020, a empresa aumenta o seu tamanho, vai para 46 bilhões de reais. E desses 46 bilhões, 11 bilhões 407 é ativo circulante. A empresa fecha com 3 bilhões e 200 em dinheiro, caixa, banco e aplicação, contas a receber 5 bilhões e 100. Já para 2021, aí o que ocorre? A empresa aumenta um pouquinho mais seu tamanho, 49 bilhões 537 milhões, e o capital de giro vai para 11 bilhões 189, uma pequena queda em relação ao ano anterior. Aumenta um pouquinho a posição de caixa, 3 bilhões 489, e também uma elevação aqui no contas a receber, que fecha em 5 bilhões 788 milhões de reais. Chegando agora em setembro de 2022, a empresa praticamente permanece estável, com 49 bilhões de ativo total. E desses 49 bilhões, o capital de giro fecha com 10.663. Aumenta a posição de caixa, 4 bilhões 329, porém uma redução no contas a receber, que fecha com 4 bilhões e 500. Destaco aqui que em 2020, aqui nesses outros créditos, foi posto ativos, postos à venda, que seria a Copel Telecom, e aí chega em 2021, ela acaba sendo vendida. Já na parte de passivo, nós vamos encontrar o quê?
as dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante e o total do endividamento, que em 2019 fechou em 20 bilhões 714 milhões. De um patrimônio de 38 bilhões que a empresa possuía, ela devia 20 bilhões 714. Portanto, ela tinha uma dívida de 54% em relação a todo o seu ativo, sendo que a maior parte aqui, no longo prazo passivo não circulante. Chegando em 2020, a dívida pula para 26 bilhões 534 milhões, 56%, perdão, sendo que a maior parte no passivo não circulante. Em 2021, o endividamento fecha em 27 bilhões 362, apesar desse aumento nominal, nós notamos aqui uma queda no peso da dívida, que ela cai de 56,7% para 55,2%. E agora, em 2022, o endividamento total fecha com 28 bilhões 523 milhões, 57,2%. Portanto, o endividamento que ele vinha com 54, 56, cai para 55, aumenta para 57%, é toda a dívida da Copel. Olhando agora os resultados produzidos pela companhia. No ano de 2019, ela teve um faturamento de 15 bilhões 869 milhões. Em 2020, 18 bilhões. Em 2021, 23 bilhões 984 milhões o faturamento da empresa. E agora, em 9 meses do ano, já acumula aqui um faturamento de 16 bilhões 301, projetando o faturamento aí próximo de 21 a 22 bilhões para o ano de 2022. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que no caso da Copel, nós temos aqui o resultado líquido do exercício, que é o resultado pegando aqui o que a empresa vende, o que ela gera de receita, menos o que custa, sobra o lucro bruto, menos a despesa de administrativa, comercial, a despesa de operação da empresa, sobra o resultado operacional, menos o resultado financeiro, sobra o lucro antes dos impostos, menos os impostos, sobra o lucro. E aí temos aqui a figura do resultado das operações descontinuadas, que deu um negativo 108 milhões, fazendo com que o lucro final da empresa fosse 2 bilhões e 62 lá em 2019. Já para 2020, esse lucro foi para 3 bilhões 909. Em 2021, 5 bilhões e 48, só que reparem que aqui ela lança o resultado de operações descontinuadas 1 bilhão e 100, que é o lucro que ela teve na venda da Copel Telecom, e também parte desse resultado foi contabilizado aqui como nas despesas operacionais, tanto é que em 2021 ela não reporta, pelo menos no seu total, um volume negativo de despesa operacional. Pelo contrário, aqui dá um resultado positivo, onde a receita operacional foi maior do que a despesa operacional. Então, fechou com esse lucro de 5 bilhões e 48. E agora, em 2022, sem o registro de operações descontinuadas, o lucro em 9 meses fechou em 525 milhões de reais. Então está aqui os resultados apresentados pela Copel ao longo desse período. Aproveito e trago para vocês aqui nesse quadro como que está a situação financeira da Copel através da liquidez. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, fecharam com um índice de 0,91 lá em 2019. Esse índice aumenta para 1,04 em 2020, retorna para 0,99 em 2021 e agora 0,94 em 2022. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 94 centavos. Quer dizer, ela não tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas no curto, médio e longo prazo. Mas claro que como grande parte dessas dívidas é de longo prazo, ela tem tempo ainda para fazer recursos para honrar esses compromissos. Então nós vamos focar no gráfico ao lado, a liquidez corrente. Aqui nós vamos medir o quê? O dia a dia da empresa, se ela tem dinheiro para pagar as suas dívidas no dia a dia. E a liquidez corrente, ela sai com índice de 1,48 em 2019, cai para 1,18 em 2020, sobe para 1,40 em 2021 e sobe para 1,54 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que vence no curto prazo, no dia a dia da empresa, ela dispõe de R$1,54. Então mostra que no dia a dia a empresa não tem problemas financeiros, ela tem dinheiro, tem até uma sobra financeira para fazer frente ao dia a dia. O problema dela está justamente no longo prazo. Endividamento geral.
medimos aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Copel, que ela sai com 54,1% em 2019, 56,7% em 2020, 55,2% em 2021 e agora 57,2%. Isso quer dizer o quê? De tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 57,2%. Margem líquida, nesse outro gráfico aqui, começamos ali com o primeiro, nesse outro quadro, o primeiro gráfico é a margem líquida. E o que é essa margem líquida? Quanto que ela ganha em relação àquilo que ela gera de receita? De tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, inclusive até os resultados das operações descontinuadas, a empresa teve uma margem líquida de 13% em 2019. Essa margem aumenta para 21% em 2020, 21% agora em 2021 e agora em 2022 essa margem ela cai para 3,2%. Nesse ano de 2022, a empresa está gerando um ganho de apenas 3,2% em relação àquilo que ela vende. Já a rentabilidade do ativo, nós vamos ter aqui quanto que a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro da atividade. 5,4% em 2019, 8,4% em 2020 e 10,2% em 2021. Então, em relação a todo investimento feito, a empresa gerou um ganho de 10,2%. Não trago aqui o ano de 2022, até porque é um critério que a gente utiliza anualizado e se trouxesse 2022, a informação ficaria distorcida. Rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico que nós temos ali, fecha com 11,7% em 2019, 19,3% em 2020 e 22,8% em 2021. Os acionistas, ao terem as ações da Copel, ganharam durante o ano de 2021 22,8% através dos lucros gerados pela empresa. Nesse outro quadro aqui, trago para vocês agora os demais indicadores relacionados às ações. E as ações, eu trago aqui para vocês a ação preferencial da Copel, a ação CPLE6, que é a ação que ela tem maior liquidez, a ação que ela tem maior giro. O valor patrimonial, R$ 7,66. Isso quer dizer o quê? Cada ação da Copel vale R$ 7,66. Porém, para você comprar uma ação preferencial da Copel, você vai pagar R$ 7,42. Cotação essa do último dia 14 de dezembro, quando da gravação desse vídeo. A relação PVP, que é o preço por valor patrimonial, dá 0,97. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Copel estão com deságio de 3%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, 32 centavos, até porque o lucro caiu, como a gente viu há pouco na DRE, e a rentabilidade da ação também acaba sendo baixa, apenas 4,31%. Dividendos por ação com base ainda no lucro lá de 2022, que foi o lucro maior, a empresa distribuiu durante esse ano 88 centavos por ação. A relação preço/lucro fecha em 23,12. Isso quer dizer, se você comprar ações da Copel, você vai levar 23 anos para ter o retorno dos seus investimentos, até em função do lucro menor que a empresa vem apresentando nesse ano. O free float das ações PN são de 56,92%. Então, as ações preferenciais, que as que estão circulando no mercado, 56,92%. Já as ações ON são de 17,88%, que são as ordinárias. E só para frisar, de todas as ações ordinárias, o governo do estado do Paraná tem 69% de participação nas ações ordinárias da Copel. O tag along da Copel, 100%, isso quer dizer, se a Copel for vendida, os acionistas minoritários terão o mesmo tratamento dos acionistas majoritários. E aproveito e trago para vocês também esse gráfico, mostrando para vocês o comportamento do valor das ações, que, como eu falei para vocês, é da ação preferencial, da CPLE6. Que começa lá no ano de 2017, sendo vendida a R$ 2,30. E aí passa 2018, também oscilando nessa faixa de R$ 2,30, R$ 2,40. E a partir de 2019, aí as ações elas disparam. Olha ali que no gráfico vai aumentando até chegar a 2020, quando ela atinge ali uma cotação total de R$ 7,69. Chegando a pandemia, dá aquela caída bem no meio do gráfico ali, onde ela retorna para R$ 4,85,
e depois ela sobe ali um pouquinho, e aí passa a trafegar na faixa de R$ 6 a R$ 7 durante todo o ano de 2021, entra agora no ano de 2022, aí as ações elas começam a ter ali alguns picos, né? E até isso tudo em função das notícias da privatização, as ações tiveram alguns picos durante esse período, chegando a bater em R$ 8, culminando com uma cotação agora nesse último dia 14 de dezembro, quando da gravação desse vídeo, com a cotação fechando em R$ 7,42. Então, por esse gráfico, você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Companhia Paranaense de Energia S.A., a Copel. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Copel, Companhia Paranaense de Energia S.A., e quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço também para o Heitor Potumati, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que sempre está conosco aqui no canal. Heitor, valeu, muito obrigado pelo seu incentivo, muito obrigado também pela sua participação junto conosco aí praticamente desde o começo do canal. E também agradeço a todo mundo que está junto conosco aqui, mandando mensagens aí, é muito gratificante poder estar construindo esse trabalho junto com vocês. E, naturalmente, quando se trata de investimentos, os cuidados que nós temos que ter os cuidados de saber como que está a situação econômica e financeira de uma empresa. Financeiramente, a empresa está passando por dificuldades ou não, trabalha com folga de caixa ou não, endividamento, como é que está o nível de endividamento, está subindo, está estável, enfim, como está o endividamento. E, naturalmente, a rentabilidade, a lucratividade, porque através da rentabilidade e da lucratividade é que vem os retornos, né? E uma empresa só dá retorno se ela der lucro. Então, nós temos que estar acompanhando como que vem sendo a rentabilidade e a lucratividade da empresa. Porque investir em ações é praticamente entrar de sócio de alguém. E para entrar de sócio de alguém, em primeiro lugar, nós temos que saber quem é esse alguém, como que surgiu, qual é a história que tem por trás e qual é a perspectiva que teremos pela frente, mas principalmente saber se a empresa está bem ou se não está bem, se vale a pena, quais os riscos envolvidos na operação e quais os retornos que nós podemos ter investindo nessas empresas. E dessa forma, a gente vai poder fazer investimentos de forma segura, de forma consciente, para aos pouquinhos e construindo o nosso patrimônio. E lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.